Olá mais uma vez, para você que me acompanha, olha só agora, vamos tratar de dilatação superficial. Mas antes lá, vai lá, dê o seu joinha, diz o que você está achando aqui dessas aulas e faça sua pergunta, tá? Não se acanhe, faça sua pergunta que nós estaremos respondendo aqui, tá muito bem? Olha só, dilatação linear, já temos aí o vídeo, então aqui dilatação superficial. Vamos ver aí uma pequena diferença da dilatação superficial para linear. Qual a diferença então da dilatação linear para a dilatação superficial? Na linear, nós tratamos assim, geralmente nós estamos falando assim de um fio, de uma barra, não é? De algo que o comprimento é que se definia, não era nem a área nem o volume, é simplesmente comprimento. Nós tínhamos a formulazinha e o coeficiente de dilatação linear. Agora nós vamos trabalhar o quê? Superfície. Qual a diferença então? Vamos falar assim, na dilatação linear nós tratávamos do cálculo em x, tá? Somente numa dimensão. Aqui nós vamos tratar em xy, porque nós vamos formar uma área, uma figura geométrica, não é? Vamos deixar aqui assim, um retângulo, um quadrado, coisa desse tipo. E aqui nós temos os lados dessa figura. Então nós temos aqui o x, que já fizemos na dilatação linear, e nós temos aqui o y. Então, para tratar agora, nós temos então a superfície. Superfície, se é dado uma chapa, se é dado uma superfície dessa maneira, um retângulo, um quadrado, coisa assim, você tem aqui que calcular a área, que no caso aqui nós temos que lado vezes lado, ou base vezes altura, tá certo? Você calcula a área. Se a área já foi dada, muito bem. Se não foi, você tem que observar qual figura que está sendo tratada e calcular a área. Então aqui nós temos duas dimensões. Então, para chamar a atenção primeiramente aqui, porque nós tivemos que o coeficiente de dilatação linear é o alfa. Esse simplesmente em uma dimensão. O superficial nós temos duas dimensões, x e y. Então nós vamos aqui. O material, a sua propriedade de dilatação vai ser a mesma, sua capacidade de dilatação é uma só. Então nós temos o linear. O superficial será o quê? O superficial é representado pela letra beta. Tá? Beta. Então eu tenho aqui, se o linear é 12 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1, que é o coeficiente de dilatação linear do aço e do ferro, se eu for ter aqui o coeficiente de dilatação superficial do ferro, eu simplesmente vou multiplicar, digamos assim, pelo x e pelo y. Então, vou multiplicar por 2. Então, nós temos que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o alfa. Então, simplesmente vai ser assim, 2 vezes 12 vezes 10 a menos 6, graus centígrados a menos 1. Que o resultado então vai ser o quê? 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Tá? Dobrou. E no volumétrico será multiplicado então por 3. Então, essa é a primeira parte aqui para você anotar que na hora que você for trabalhar, você presta atenção no texto. Igual nesse texto aqui, já vamos ler e verificar. Coeficiente de dilatação linear é quando nós estamos tratando de fios, tá? De uma barra comprida, coisa desse tipo, numa dimensão. O superficial, quando nós estamos tratando de área. E o superficial é 2 vezes o linear. Então isso aqui tem que lembrar para você utilizar depois para buscar a informação de acordo com a pergunta do exercício. E da mesma maneira que na dilatação linear nós temos o comprimento inicial, nós temos o comprimento final, nós temos variação do comprimento, nós temos as temperaturas iniciais, finais, variação de temperatura, aqui é da mesma forma. Tá? Não muda nada assim, matematicamente, do que você vai fazer. Vamos aqui às informações. Eu tenho que a equação é praticamente a mesma, olha só. Não é? S, que é de superficial, tá? Faltou colocar aqui, então aqui, ó. S de superficial, nós tínhamos o L, que era do comprimento, o S0, 1 mais beta, né? Que era o coeficiente linear, aqui nós temos o coeficiente superficial, e abrimos parênteses, temperatura final menos temperatura inicial. Confira aí. É a mesma fórmula, tá? Mudou aqui de linear para superficial, mudou de alfa para beta, e aqui continua sendo a mesma coisa. Nós também temos a variação da superfície, que é a superfície final menos a superfície inicial. Nós temos aqui, da mesma maneira que já tinha
a variação da temperatura, que é igualzinho, não mudou nadinha, tá bom? Variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Então, olha só, matematicamente, não temos alteração aqui para você resolver. Você vai ter que ter um entendimento melhor no texto, tá? Para você relacionar, igual aqui já vamos ler e vamos resolver, tá certo? Mas matematicamente não acrescentamos nada de diferente do linear para o superficial. Vamos então resolver esse exercício? Vamos resolver esse exemplo? Tá? Vamos à leitura, fazer a relação de dados, tá, gente? Relação de dados, que é coisa importantíssima. Sem a relação de dados, você não consegue resolver o exercício, porque você não vai saber quem é quem e onde colocar eles, tá certo? Vamos então à leitura e vamos relacionar aqui os dados para você depois colocar dentro da fórmula. Olha só. A área de uma chapa quadrada. Informação importante. Chapa quadrada varia. A chapa varia, tá? A área de uma chapa varia. Então nós temos aqui a variação da área. Quem é a variação da área? Agora em pouco mostrei para vocês, ó, variação da área, essa daqui. Então, quanto? 0,14 centímetros quadrados. Variação da área, 0,14 centímetros quadrados. Quando submetida a uma variação, já foi dado aqui também a variação, não foi nem final e inicial, igual aqui. Não foi dado área final e área inicial, foi dado variação. Aqui também não foi dado temperatura final e inicial, para você ter que subtrair. Foi dado já a variação da temperatura como 100 graus centígrados. 100 graus Celsius, né? Ainda estou com centígrado ainda na cabeça. 100 graus Celsius. Tá? Sendo que a aresta, agora que vem alguma coisinha aí, sendo que a aresta, olha só, o nome, aresta. Tem que relembrar, tem que voltar lá nos tempos anteriores aí de geometria plana, assim, para você verificar a área das figuras geométricas. Então aqui, a aresta de um quadrado. O que é aresta, gente? Lembrou não? Vou lembrar você. Aresta é o lado. Tá? O lado de uma figura geométrica. O lado é uma aresta. Então aqui é o lado de um quadrado. O lado de um quadrado. Então se eu tenho aqui o lado desse quadrado é de 10 centímetros. Se ele é um quadrado, o outro aqui também varia, é 10 centímetros. Mas eu não vou usar a medida lado aqui nesse exercício. Eu preciso da área dessa figura. Então, como é que eu encontro a área disso daqui? Tá? Você já identificou. Ó, aresta, lado, tá certo? Base de uma figura é desse jeito aqui, ó. Você vai, qualquer coisa, faça aí um desenho para você visualizar. Escreve aqui. Então, a área de um quadrado, que é lado vezes lado. Lado ao quadrado aqui, tá? 10 vezes 10, tá certo? Então, a área de uma figura geométrica, se é quadrado ou retângulo, coisa do tipo, é lado vezes lado, ou base vezes altura. Então, aqui, a área, olha só, inicial. Então, é essa daqui, ó, inicial. Então, se você ler devagar, você vai compreender que está tudo no texto, está tudo aqui no texto. Devagarzinho você compreende. Inicial. Então, essa daqui que vale o quê? Então, a área inicial é igual ao quê? 10 vezes 10, tá certo? 10 vezes 10 que é quanto? 100. 100 o quê? Centímetros quadrados. Está compreendido? A área de um quadrado de aresta, 10 centímetros, é 10 vezes 10. Então, a área inicial, 100 centímetros quadrados. Muito bem? Vamos lá, então. Determine o coeficiente de dilatação linear, tá? Olha só. Está pedindo o coeficiente de dilatação linear. Aqui não temos o coeficiente de dilatação linear. Nós temos o superficial. Como é que eu posso, então, fazer? Eu coloco as informações, descubro o superficial e agora eu escrevi para você. Como é que é? O coeficiente de dilatação superficial é o quê? 2 alfa. Então eu posso colocar simplesmente no lugar do beta aqui, do coeficiente superficial, eu coloco 2 alfa, né? 2 coeficiente linear, só. Ou encontro ele no final, divido por 2. Você resolve. Vamos colocar aqui, vamos substituir aqui o coeficiente superficial por 2 linear. Mas olha só, quando você está trabalhando com a variação da superfície,
você pode utilizar a equação contraída, vamos dizer assim, né? Ela é a equação contraída. Como é que ela é? Ela é a mesma, não é? Nós temos aqui a variação da área, praticamente aqui a mesma, que é igual à área inicial, beta, e a variação da temperatura. Podemos colocar assim, variação da temperatura, somente aquilo dali. Tá? Você pode utilizar essa dali, que é a mesma, que eu quero chamar a atenção para você, que essa daqui é a mesma. O que fizemos foi contrair aqui a área inicial com a área final, em variação da área, e contraímos ali a temperatura também inicial e final na variação da temperatura. Certo? Então vamos substituir os valores naquela fórmula ali. Vou apagar essa para não atrapalhar, tá? Colocar aquela dali aqui. Então nós temos a variação da área, que é igual à superfície inicial, beta por enquanto, e a variação da temperatura. Ok? Quem é beta mesmo que eu mostrei agora? 2 alfa. Beta igual a 2 alfa. Certo? Então vamos substituir os valores colocando tudo nos seus devidos lugares, de acordo com a nossa relação de dados. Variação da área 0,14 é igual à área inicial. Fizemos aqui que a área esta era 10, então a área 100 centímetros quadrados. Quem é beta? Nós não estamos procurando a variação superficial, nós estamos procurando a variação linear. Então eu posso substituir aqui por 2 vezes alfa e vezes a variação da temperatura, que é 100 graus. Já tenho a variação, eu não preciso colocar final menos inicial, eu já tenho a variação da temperatura. Certinho? Pronto. Repete essa parte aqui, multiplica isso daqui, multiplica tudo. Aqui não tem que fazer coisa diferente nenhuma não, multiplicar todo mundo, aqui é multiplicação, né? 100 vezes 2, 200. 200 vezes 2 dá o quê? É 2 vezes 100 e acrescenta todos os zeros. Tá? 200 vezes 100. 200 vezes 100. Nós temos aqui que continua o 2. Eu coloco todos os zeros. E o alfa lá no final. Tá certo? Ó. 100 vezes 2, 200. 200 vezes alfa, ele continua lá no final. E o 200 vezes 100, você faz o 2 vezes 1 e coloca todos os zeros. Para ficar mais fácil, você não se preocupar em realmente pensar 200 vezes 100. Tá? Pronto. O que eu faço agora? Trago o coeficiente de dilatação linear, que já é a pergunta que eu estou fazendo, para o primeiro membro e coloco aqui o 14, que é a variação da área para o segundo membro. Eu estou trocando tudo para cá e tudo para lá, então eu não preciso mudar sinal de ninguém. Tá? Quando isso acontece, você não precisa mudar sinal de ninguém. Simplesmente você troca, porque nós temos que deixar a incógnita no primeiro membro. Só isso. 0,14. Agora nós vamos isolar o coeficiente de dilatação linear. Deixa ele aqui. Repete quem já está. Tá? Você não pode modificar do lado de lá. Repete quem está aí lá. E esse daqui vai dividindo. Tá? 1, 2, 3, 4. Só. Na hora que você fizer a divisão, o que a gente precisa? Só ajustar a vírgula, a notação científica. Vamos fazer a divisão aqui? Aqui está fácil, gente. Muito fácil aqui, ó. 0,14 divididos por, vamos colocar maior aqui um pouquinho. Um, dois, três, 4. Primeira coisa, sempre quando vai se fazer uma divisão assim que tem vírgula, você tem que igualar as casas da vírgula. Aqui eu tenho, a vírgula está lá no final, não, lá no final. Número que não tem vírgula, a vírgula está no final dele. E aqui nós temos 2 casas na vírgula e lá não tem nenhuma. Então eu vou igualar. Para mim igualar o quê? 2 casas, eu multiplico por 100. Eu multipliquei por 100 aqui, a vírgula some, multiplico por 100 lá, acrescento 2 zeros, tá certo? Então sumiu aqui a vírgula. E agora para dividir, 14 é muito pequeno. Eu preciso fazer com que o número 14 fique maior do que o número, não é? Quanto que dá aqui, ó? 2 milhões. Como é que eu faço isso? Coloco 0, não é? E 0 aqui.
até que esse fique maior. Então, 0, 0, 0, 0, mais um 0, mais outro 0. Deixa eu ajudar aqui. Tá? Só para ficar mais espaço. Tá? Ajeitando aqui para caber melhor. Então, vamos lá. 0,10, não é, gente? Agora, mais um 0, mais um 0, 0, 0, 0, 0, até que esse número fique maior do que o número de lá. Vamos continuando. Mais um 0 aqui, mais um 0 ali. Já está maior? Bom, nós temos 2 milhões. Aqui nós temos 1 milhão e 400. Então precisa de mais um 0 ainda. Mais um 0 aqui, mais um 0 ali. Agora sim, nós vamos fazer a divisão. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, eu tenho um monte de zeros ali, um monte de zeros aqui. Eu coloquei eles aqui para você ver no passo a passo como é que você coloca. Agora, esses zeros, a mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui, eu posso tirar daqui. Tá? Eu posso eliminar a mesma quantidade de zeros. Quantos que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso eliminar esses zeros, a mesma quantidade que tem lá na chave. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então eu vou eliminar esses 6 zeros daqui com esses 6 zeros de lá. Eu não preciso mais deles nessa divisão, porque eu já ajustei o número aqui embaixo. Tá certo? Vou reforçar para você aqui, que se perdeu um pouquinho. Quando eu tenho aqui, depois de ajustar zeros aqui e zeros na chave, a mesma quantidade de zeros eu posso eliminar em cada um dos dois. Tá? Nesse caso, eu eliminei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu eliminei 6 zeros. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu eliminei todos esses zeros. O que sobrou? Somente o 14 dividido por 2. Que dá? Fácil, hein? 7. E 14 e 0. Tá certo? Pronto. O que eu preciso fazer então? Eu já achei aqui, ó, a divisão. Coeficiente de dilatação linear a 0,1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5 e o número 7. Acabou. A matemática aí acabou. Agora você precisa o quê? Só ajustar a notação científica. Não existe, assim, deixar numa resposta um número desse jeito. Eu tenho que ajustar na notação científica. Como é que eu faço? Se eu passo a vírgula, que ela está aqui, eu passo a vírgula para a direita, gente, conforme já tem nos outros vídeos aí, passando a vírgula para a direita, eu vou diminuir no expoente a mesma quantidade que eu tenho ali de casas para passar a vírgula. Então é só aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar o quê? 7 vezes 10, diminuir, então menos 6 graus centígrados a menos 1. Viu? Simples, né? Agora, para ser simples, você tem que trabalhar com cuidado, observando os detalhes e saber exatamente a relação de dados e onde você vai colocar cada um deles. Tá certo? Então deixa aí seu joinha, faça seu comentário, diga o que você achou e faça sua pergunta. Tá? Não deixe de fazer sua pergunta, que a sua dúvida pode ajudar também vários colegas seus.